Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados. Naquela noite, o espaço aéreo brasileiro operava dentro da mais absoluta normalidade. Aviões comerciais cruzavam rotas conhecidas, operadores de radar acompanhavam telas familiares e nada indicava que algo fora do padrão estava prestes a acontecer. Ainda assim, pouco depois do anoitecer, sinais começaram a surgir em equipamentos que raramente falhavam, chamando a atenção de quem estava acostumado a identificar qualquer anomalia com rapidez e precisão. Os primeiros contatos não causaram alarme imediato. Em centros de controle aéreo, ecos estranhos podem surgir por interferências, reflexos ou falhas momentâneas. Mas naquela noite, os pontos luminosos nas telas não se comportavam como ruído técnico. Eles surgiam, desapareciam e retornavam em posições incompatíveis com aeronaves convencionais, forçando operadores experientes a observarem com atenção redobrada cada movimento registrado. À medida que os minutos avançavam, os registros deixavam de ser isolados. Diferentes radares começaram a detectar alvos semelhantes em regiões distintas, quase ao mesmo tempo. O que inicialmente parecia uma irregularidade pontual, passou a assumir um padrão inquietante. Os contatos mantinham velocidade variável, mudavam de direção abruptamente e, em alguns casos, permaneciam estacionários, algo impossível para qualquer aeronave conhecida naquela época. Dentro das salas de controle, o clima mudou. Técnicos passaram a comparar dados entre sistemas independentes, tentando descartar qualquer hipótese de erro. As informações coincidiam. Não se tratava de um único radar, nem de um operador interpretando mal a tela. Algo estava cruzando o espaço aéreo brasileiro de forma coordenada, desafiando parâmetros técnicos que serviam justamente para garantir a segurança de voo. Enquanto aeronaves comerciais seguiam suas rotas, os objetos detectados pareciam acompanhá-las à distância. Não interferiam diretamente, mas mantinham proximidade suficiente para gerar preocupação. Relatos começaram a circular internamente entre controladores e militares, descrevendo comportamentos que não se encaixavam em exercícios, testes conhecidos ou tráfego não autorizado identificado. Naquele momento, ainda não havia um nome para o que estava acontecendo. Não se falava em fenômenos extraordinários, nem em explicações definitivas. Havia apenas registros técnicos, operadores atentos e uma sequência de eventos que se acumulava rapidamente. O que poucos sabiam é que aquela noite entraria para a história como uma das raras ocasiões em que o próprio Estado brasileiro admitiria não ter respostas. Com o aumento dos registros, procedimentos de rotina deixaram de ser suficientes. Operadores começaram a registrar manualmente horários, velocidades estimadas e trajetórias dos alvos, tentando compreender o que estavam observando.
As informações não batiam com planos de voo autorizados, nem com qualquer atividade militar previamente programada. Àquela altura, a possibilidade de falha técnica coletiva já havia sido praticamente descartada. Os contatos surgiam em altitudes diferentes e, em alguns casos, pareciam responder à presença de aeronaves próximas. Quando um avião mudava de rota, o objeto detectado acompanhava o movimento por alguns instantes, antes de alterar sua trajetória de forma abrupta. Esses comportamentos chamaram a atenção de controladores experientes, acostumados a identificar padrões previsíveis, mesmo em situações de tráfego intenso. À medida que os dados eram cruzados entre centros distintos, ficava claro que o fenômeno não se restringia a uma única região. Radares do Sistema de Defesa Aérea Brasileiro registravam alvos simultaneamente em pontos afastados entre si, sugerindo deslocamentos extremamente rápidos ou a presença de múltiplos objetos atuando ao mesmo tempo. Nenhuma dessas hipóteses se encaixava em aeronaves conhecidas. Diante do cenário, a situação foi comunicada aos escalões superiores da Força Aérea Brasileira. Relatórios preliminares começaram a ser elaborados ainda durante a ocorrência, descrevendo o comportamento atípico dos contatos e a impossibilidade de identificá-los com os recursos disponíveis. A decisão que viria a seguir não era comum, mas tornava-se cada vez mais necessária diante do grau de incerteza. Pouco depois, foi autorizada a decolagem de aeronaves de caça para tentativa de interceptação. O objetivo não era confronto, mas identificação visual e técnica dos alvos detectados pelos radares. Para os pilotos, tratava-se de uma missão incomum, baseada em informações que desafiavam tudo o que era ensinado sobre velocidade, altitude e capacidade de manobra. Enquanto os caças ganhavam altitude, os operadores acompanhavam atentamente cada sinal nas telas. A expectativa era de que, ao se aproximarem, os objetos fossem identificados como algo convencional. No entanto, à medida que a interceptação avançava, os registros começaram a indicar comportamentos ainda mais difíceis de explicar, ampliando a sensação de que aquela noite estava longe de um desfecho simples. Os pilotos que participaram das interceptações relataram dificuldades desde os primeiros minutos de voo. Mesmo seguindo as coordenadas fornecidas pelos radares, os alvos pareciam mudar de posição de forma imprevisível. Em determinados momentos, surgiam à frente das aeronaves. Em outros, desapareciam completamente dos instrumentos, reaparecendo segundos depois em pontos diferentes do espaço aéreo monitorado. Quando o contato visual ocorreu, os relatos se tornaram ainda mais desconcertantes. Alguns pilotos afirmaram observar luzes intensas, de coloração variável, que não apresentavam formato definido ou estrutura compatível com qualquer aeronave conhecida. Não havia ruído perceptível, nem assinatura térmica clara que permitisse uma identificação convencional. A aproximação, sempre que tentada, era interrompida por acelerações abruptas dos objetos. Em pelo menos uma das perseguições, os instrumentos de bordo indicaram que o alvo mantinha velocidade superior à do caça, mesmo sem demonstrar esforço aparente. Em outro momento, o objeto simplesmente permaneceu parado no ar por alguns instantes, antes de acelerar e desaparecer do alcance visual. Esses comportamentos contrariavam completamente as leis operacionais conhecidas da aviação militar da época. As comunicações entre pilotos e centros de controle tornaram-se constantes. Cada nova tentativa de aproximação era acompanhada em tempo real por operadores no solo, que confirmavam a presença dos alvos nos radares. Isso eliminava a possibilidade de ilusão óptica ou erro individual de interpretação, reforçando a ideia de que o fenômeno era observado simultaneamente por múltiplos sistemas e profissionais distintos.
Mesmo diante da insistência das interceptações, nenhum contato direto foi estabelecido. Não houve resposta a sinais visuais ou tentativas de comunicação padrão. Em todos os casos, os objetos mantinham uma distância segura, como se antecipassem cada movimento das aeronaves militares. A sensação descrita posteriormente era a de que os caças estavam sendo acompanhados, e não o contrário. À medida que o tempo passava, tornou-se evidente que a missão de identificação não seria concluída. Os alvos continuavam a surgir e desaparecer sem deixar rastros consistentes, desafiando os limites técnicos dos equipamentos disponíveis. Aquela noite já não representava apenas um incidente isolado, mas um evento sem precedentes, cujo impacto ultrapassaria o espaço aéreo e chegaria ao conhecimento público. Com o encerramento das tentativas de interceptação, os registros da noite passaram a ser organizados com prioridade em comum. Dados de radar, comunicações de voo e depoimentos preliminares dos pilotos começaram a compor relatórios internos que descreviam um cenário sem paralelo recente. Não se tratava de um único contato, mas de uma sequência de ocorrências distribuídas ao longo de horas, envolvendo múltiplas regiões e diferentes níveis de controle aéreo. Nas horas seguintes, a preocupação deixou de ser apenas operacional e passou a ser institucional. Se aqueles objetos não eram aeronaves civis, nem equipamentos militares conhecidos, restava uma lacuna difícil de justificar publicamente. A decisão de tornar o caso oficial não foi imediata, mas a quantidade de testemunhas técnicas envolvidas tornava impossível manter o episódio restrito aos arquivos internos da Força Aérea Brasileira. Poucos dias depois, o assunto veio a público de forma inédita. Em uma coletiva de imprensa, o então ministro da Aeronáutica confirmou que caças da FAB haviam sido acionados para investigar alvos desconhecidos detectados por radares e observados visualmente por pilotos. A declaração causou impacto imediato, pois rompia com a postura tradicional de silêncio adotada em situações semelhantes. Durante a coletiva, o ministro afirmou que os objetos não poderiam ser classificados como aeronaves convencionais. Ele reconheceu que os registros existiam, que os dados eram consistentes e que, até aquele momento, não havia explicação técnica capaz de justificar os comportamentos observados. Era uma admissão rara, feita de maneira cautelosa, mas suficiente para legitimar o ocorrido diante da opinião pública. A repercussão foi intensa. Jornais, programas de televisão e especialistas passaram a discutir o episódio, enquanto setores do governo buscavam reduzir interpretações precipitadas. Apesar disso, a confirmação oficial já havia sido feita. Pela primeira vez, a Força Aérea Brasileira reconhecia publicamente ter perseguido objetos que não conseguia identificar. Com o passar das semanas, no entanto, o fluxo de informações diminuiu. Os relatórios produzidos foram arquivados e novas declarações deixaram de ser concedidas. O que restou foi um conjunto de registros técnicos e uma admissão histórica, envoltos em silêncio institucional. A noite oficial dos OVNIs havia entrado para a história, não pelas respostas que trouxe, mas pelas perguntas que deixou sem resposta. Com o tempo, a noite oficial dos OVNIs passou a ser citada apenas de forma pontual em estudos e debates especializados. Os documentos produzidos naquela ocasião permaneceram sob guarda institucional, acessíveis apenas em parte e sem uma conclusão definitiva apresentada ao público. A ausência de um relatório final explicativo contribuiu para que o episódio se tornasse um marco de silêncio dentro da história recente da aviação brasileira. Relatos de controladores de voo e pilotos envolvidos continuaram a surgir de maneira isolada ao longo dos anos.
Sempre consistentes entre si, esses depoimentos reforçavam a percepção de que o fenômeno não havia sido fruto de erro, histeria coletiva ou falha técnica. Ainda assim, sem novos posicionamentos oficiais, cada testemunho acabava sendo absorvido pelo tempo, sem provocar revisões institucionais significativas. O que diferencia esse caso de tantos outros é a existência de uma confirmação pública inicial, seguida de um recuo informacional. Não houve retratação, mas também não houve aprofundamento. Os registros técnicos permaneceram válidos, as declarações oficiais não foram desmentidas, e mesmo assim, o assunto deixou de ocupar espaço no debate público. Décadas depois, a pergunta central permanece intacta. Se os radares funcionavam corretamente, se os pilotos eram experientes e se as interceptações realmente ocorreram, o que exatamente foi perseguido naquela noite? A inexistência de uma resposta oficial não invalida o episódio, mas o coloca em uma categoria rara, onde o próprio Estado reconhece seus limites de explicação. A noite oficial dos OVNIs não se encerra como um mistério solucionado, mas como um arquivo aberto, um evento documentado, confirmado e, ao mesmo tempo, inconcluso. Talvez seja justamente por isso que, tantos anos depois, ele continue despertando interesse. Porque naquela noite, por algumas horas, o céu brasileiro apresentou algo que foi visto, registrado e admitido, mas jamais explicado. Se esse tipo de investigação histórica desperta sua curiosidade, vale acompanhar outros arquivos que permanecem guardados, aguardando novas leituras e questionamentos. Nem todos os mistérios estão escondidos. Alguns foram apenas arquivados.